cada pessoa que Deus usou, ela tinha uma convicção e muito clara daquilo que ela queria fazer, daquilo que ela queria executar. E se você for olhar, a maior parte, se não falar quase todas, elas tinham uma convicção e estava errada na convicção delas. Se você pegar o exemplo do apóstolo Paulo, ele estava servindo a Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ou seja, ele estava perseguindo a igreja. Ele nem se deu conta disso, mas ele achava que no intelecto dele, por ele ter crescido ali aos pés de Gamaliel, ele estava fazendo a obra de Deus. Aí você vê ele perseguindo a igreja. Quem aparece no meio do caminho para ele? Jesus. Jesus no meio do caminho aparece para ele e fala: Saulo, Saulo. Aí ele: quem é o Senhor que eu estou perseguindo, né? E o Senhor fala: eu sou Jesus, a igreja, a quem você está perseguindo. E aí ele cai ali em terra. E aí fica cego. Durante aquele período ali, durante 3 dias ficou cego ali. E sem rumo, sem norte. E o Senhor fala para ele: ó, você vai numa casa chamada direita ali, vai chegar um homem chamado Ananias, que ele vai orar por você. E Deus dá todas as direções para ele. Ou seja, ele estava num propósito errado de vida. E na cabeça dele estava certo. Fazendo a vontade de Deus. Para você ver, né, que às vezes a gente pensa que tá fazendo e Deus sabe da sinceridade, né? E naquele momento, o Ananias, Deus aparece para Ananias também. Olha que coisa maluca. Aí Deus aparece para Ananias e aí Ananias tá lá fugindo porque o apóstolo... Tinha medo, né? Exatamente. Por causa da fama que ele tinha na época. Isso, porque o apóstolo Paulo, ele era Saulo, ele era conhecido naquela época. E aí ele vem trazendo todo um histórico de, né, negativo contra a igreja. E aí Ananias está ali fugindo junto com a igreja e de repente Deus aparece para Ananias. Fala: Ananias, é o seguinte, você vai numa rua chamada direita e lá vai ter um homem chamado Saulo. Você vai orar por ele porque ele vai voltar a enxergar. Agora imagine Ananias, né? O que eu acho fantástico é a intimidade desses irmãos. Ananias fala assim: não, senhor, o senhor não conhece a fama dele? O senhor não sabe do que esse cara é capaz? Ele tá matando a igreja. E aí... Não, pensou hoje, falar assim: não, Deus, eu não vou não, pode parar. É o próprio Deus falando com ele, né? Não era um anjo como as pessoas, né, gostam, falam por aí. Era Vai lá, homem, vai lá orar. Né? E aí Ananias, ele tão convencido por Deus, porque aí Deus fala pra ele que ele seria muito útil ali pro ministério e, né, o chama. E no desafio, ele vai pro desafio. E quando ele chega na casa, eu acho fantástico também a maneira como ele chega assim: irmão Saulo, ele chega chamando de irmão. E aí o Saulo fala: Ananias, né, irmão Ananias. E aí então Ananias impõe as mãos sobre ele. E ali naquele momento ele retoma, né, a visão ali. E é interessante que a primeira pessoa que o apóstolo Paulo, né, que agora era Saulo, vira Paulo, que ele viu, que eu acho que é fantástico, foi o Ananias. E o Ananias, ele tem um significado poderoso, né, que todos os nomes na Bíblia têm um significado, e o significado do nome Ananias, fala aí qual que é. A graça de Deus. Exatamente. Então, aí você percebe que a primeira pessoa que o apóstolo Paulo ele viu foi o Ananias, que significa a graça de Deus. Então, olha que coisa doida, né? Então, Deus, ele pega e transforma tudo que o apóstolo Paulo estava vivendo, que outra hora era uma presente verdade, porque ele cresceu aos pés de Gamaliel, e agora a presente verdade é a graça. Ele viu a graça, ou seja, ele ficou cego para a lei, e agora ele retoma a visão para a graça de Deus. Isso é fantástico. E aí ele passa a pregar e anunciar o evangelho da graça. Tanto é que ele escreveu 60% do Novo Testamento falando, enfatizando sobre a justificação pela fé, pela graça de Deus. Isso é alguém que viu a graça.